Olá pessoal do Dominantes Online, eu sou a professora Isa. Hoje nós vamos falar sobre transformações gasosas. É um tema de física que cai muito no vestibular, né? Essas transformações, elas são bem características. Então, lá na parte de termodinâmica, quando cai isso, ela tá lá presente, né? Então, vamos falar um pouco mais sobre elas. E a gente vai falar, vamos definir então, né? O que são transformações gasosas? As transformações gasosas, elas se dão quando há alguma mudança nas variáveis de estado. Então, as variáveis de estado, pressão, temperatura e volume, né? Que são as variáveis de estado de um gás. Então, quando há uma variação nessas variáveis, né? Há uma mudança, existe então o que é chamado de transformações gasosas. Existem algumas que, assim, deixam uma dessas variáveis fixas, né? E aí elas são, quando essas variáveis, as outras mudam e essa fica fixa, ela então passa a ser uma transformação bem peculiar, né? Bem pontual. Então, elas recebem nomes. Nós temos que a transformação, quando existe a temperatura constante, é chamada de isotérmica. A transformação com pressão constante é a isobárica e a transformação com volume constante é a isovolumétrica, tá? Então, essas são as três muito importantes, que a gente vai ver bastante em várias questões. Então, a gente precisa saber isotérmica, isobárica e isovolumétrica, tá? A transformação isotérmica, então, como eu falei, é aquela que mantém a temperatura constante. Então, não há variação de temperatura. A variação de temperatura, ela vai ter que ser igual a zero, beleza? Então, variação de temperatura igual a zero, tá? Lembra, temos que lembrar disso. Então, para a gente ver isso num gráfico, a gente vai ter o seguinte. Então, tem uma variação do ponto 1 até o ponto 2 e a gente mantém a temperatura constante. Reparem que existem essas curvas aqui. Isso daqui são chamadas de curvas isotérmicas, tá? Então, essas são as nossas isotermas. Então, essas são as nossas isotermas, tá? O que elas são? Elas são curvas que vão indicar que qualquer variação nessas curvas, a temperatura se mantém constante. Então, por exemplo, aqui, ó, a isoterma AA e a isoterma B. Então, todos os pontos nessa linha A possuem a temperatura TA. Todos os pontos na linha B possuem a temperatura B. Então, esses são os números. Então, toda vez que a gente tiver no gráfico de P por V, essas curvas, essas são as representações das isotermas, tá? E aí, a equação, né, geral dos gases, ela se transforma assim, já que a temperatura é a mesma, eu tenho que P1V1 é igual a P2V2. O trabalho, ele vai ser encontrado pela área abaixo do gráfico, abaixo da curva. Então, no caso desse nosso gráfico, nós temos que o trabalho realizado pelo gás vai ser essa daqui. Beleza? Então, essa é a variação do nosso trabalho. Temos que a variação de energia interna, né, como a gente viu lá na primeira lei, a gente diz que ela depende da temperatura, né? U, né? Então, a gente tem que o ΔU é igual a Q menos W, primeira lei. Então, olha, nós temos que a variação de temperatura é zero. Então, ΔU também vai ser zero. Ou seja, eu tenho que o meu trabalho vai ser igual ao calor fornecido. Isa, qual a interpretação disso para essas transformações? Nós temos que, quando o gás cede calor, ou seja, o calor diminui, esse gás ele vai sofrer trabalho, beleza? Então, quando ele sofre trabalho, o que acontece? O trabalho dele diminui, ou seja, esse gás ele vai sofrer uma redução do seu volume. Enquanto a gente tem que o gás recebe calor, o que vai acontecer? Ele vai realizar trabalho. Se ele realiza trabalho, o volume dele aumenta, beleza? Tudo bem até aí? Então, isotérmicas, temperatura não vai ser constante, então não vai ter variação de temperatura.
a energia interna dele, a energia interna depende da temperatura, então não vai haver variação de energia interna. Ou então isso vai deixar com que a gente tenha que o calor recebido, né, o calor cedido, vai ser igual ao trabalho desse gás, tá? Então essa é a nossa transformação isotérmica. Lembrando das nossas isotermas, que são as curvas do gráfico P por V. Agora, nós vamos falar da transformação isovolumétrica. É aquela que não ocorre a variação de volume. Então, eu tenho o seguinte, eu tenho que um gás, um gás que está na pressão 1, ele vai sofrer uma variação de pressão e vai até a pressão 2, tá? Reparem que o volume se mantém constante. Então, a equação geral dos gases, ela vai se transformar em P1 sobre T1 igual a P2 dividido por T2. Então, são razões de P1, T1, P2, T2. Então, as características iniciais e finais dessa minha transformação, tá? O trabalho, ele vai depender da variação do volume, né? Então, geralmente, quando o gás, ele aumenta de volume, ele fez trabalho, né? Enquanto ele diminui de volume, ele sofre trabalho. Então, como não há variação de volume, não há trabalho realizado por esse gás. Então, se a gente olhar lá para a nossa primeira lei, nós temos que o trabalho, ele vai ser nulo. Ou seja, eu tenho que a variação da energia interna é igual ao meu calor. Então, qual que é a interpretação disso? Eu tenho que, se o meu gás, ele cede calor, ou seja, o calor dele diminui, eu tenho que a temperatura desse sistema também vai diminuir, porque não vai ocorrer variação. A variação de energia interna do gás também vai ser reduzido. Se esse gás recebe calor, então eu tenho que a variação de energia interna também vai ser positiva. Com isso, a variação de temperatura também aumenta. Então, ou seja, a temperatura do gás aumenta, tá? E aí, aqui vai entrar um detalhezinho. O calor que a gente viu, né, o calor específico, ele é dado por M vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Então, esse é o meu calor sensível. Então, nesse caso, quando há uma transformação isovolumétrica, ou seja, quando o gás, o volume do gás permanece constante, vai ter esse calor aqui, esse calor sensível característico para essa transformação, que eu vou chamar de CV, tá? Bem aqui. Então, vou colocar em azul para a gente ver ele bem. Então, eu tenho esse aqui, ó, meu CV, tá, gente? E aí, o que acontece? O meu CV é o calor específico com gás a volume constante. Então, isso é uma característica do gás e a gente provavelmente vai ser dado pra gente na prova, tá? E aí, eu tenho a transformação isobárica. A transformação isobárica é quando não há uma variação de pressão, tá? Então, a pressão permanece constante ao longo da minha transformação. Então, ó, vamos olhar aqui o gráfico. Eu tenho um gás, que ele está inicialmente com volume V1, né? Então, ele está aqui no ponto 1, e aí ele vai sofrer uma transformação, e ele vai passar a ter um volume 2. E essa transformação vai manter a pressão constante. A equação geral dos gases, ela vai se transformar em V1 dividido por T1, que vai ser igual a V2 dividido por T2. Então, a razão entre volume e temperatura vai se manter constante também, né? E aí, mantendo a pressão constante. O trabalho, ele vai ser, né? Ele vai continuar sendo a área embaixo do gráfico. Então, eu tenho que isso daqui, essa área embaixo da curva, vai ser igual ao meu trabalho, beleza? E aí, temos que não vai ocorrer mudança na primeira lei. Eu tenho que a variação de energia interna vai ser igual ao trabalho menos o calor menos o trabalho, beleza? E aí, aqui, de novo, para esse tipo de transformação, nós temos um calor específico para quando a pressão é constante, que a gente vai chamar de CP. Isa, por que você está falando isso? Porque muda. Então, a gente tem o seguinte, que existe uma relação entre o calor específico de cada um, com a pressão constante e com o volume constante. A gente sabe que o calor específico
com a pressão constante menos o calor específico a volume constante vai ser igual a esse Rzinho, que é a constante dos gases, que a gente vê lá no PV igual a nRT. Então, a gente tem que esse R, ele também vai estar relacionado, vai estar relacionando o calor específico do gás com a pressão constante e com o volume constante, tá? E aí, só para deixar isso bem claro, que o calor específico à pressão constante é sempre maior do que o calor específico a volume constante. Reparem que o número, a nossa constante dos gases é sempre positiva. Então, para isso daqui ser sempre positivo, eu tenho que o meu CP vai ter que ser maior do que o meu CV sempre. Beleza? Então, essa é a nossa transformação isobárica. A transformação isobárica, ela é aquela que mantém a pressão constante ao longo da transformação, né? Então, a pressão antes e depois vai permanecer igual. Agora, nós vamos trabalhar com a transformação adiabática. Essa transformação, ela não mantém constante uma das variáveis de estado. O que vai se manter constante vai ser a troca de calor. Então, não vai ocorrer a troca de calor, tá bom? Então, se a gente olhar assim para o nosso gráfico, olha, do 1 para o 2, ele vai mudar, a pressão muda, o volume muda e a temperatura muda. Reparem que ele vai de uma isoterma para outra, né? Então, uma isoterma tem um valor de temperatura, a outra tem outro. Então, mudou a temperatura, mudou a pressão, mudou o volume. Então, mudou todas as variáveis de estado, o que faz com que a equação continue sendo a mesma. PVT igual a Povató, né? Que a gente conhece, tá? Essas transformações adiabáticas são aquelas transformações que ocorrem muito rápido. Isa, como que a gente vê isso no nosso dia a dia? Olha, lembra que, não sei se vocês usam desodorante em aerosol? Então, quando a gente aperta o aerosol, a gente tem uma transformação muito rápida. A gente tem aquele desodorante que está confinado naquele espaço do recipiente do desodorante. E quando a gente aperta, ele tem infinitos lugares, né? Ele tem todo lugar que aquele gás pode se expandir. Então, ocorreu muito rápido aquela transformação. E aí, o que acontece? Não sei, quando a gente aperta o desodorante, a gente tem que a temperatura daquilo... Já viu que fica bem geladinho, né? Então, aquilo dali é uma característica da transformação adiabática. Porque o que acontece? Quando a gente vai trabalhar com isso, a gente tem que o ΔU vai ser igual ao menos trabalho, né? A variação de energia interna vai ser igual a menos o trabalho. Então, ele está confinado. Ele tinha um espaço e aí o volume dele aumentou muito, né? Tinha aquele pequenininho, o volume dele aumentou. Como ele aumentou, o trabalho dele fez o quê? Vai ocorrer uma descompressão e a temperatura vai diminuir. A gente vê isso, claro, no desodorante, né? Enquanto que quando a gente ocorre a compressão, então, quando as pessoas fazem o desodorante, então pegam o desodorante e confinam ele dali dentro, vai ter um aumento de temperatura naquele momento, tá? E aí, lembrando que o trabalho ele vai continuar sendo a área embaixo do gráfico, então nós temos que isso daqui, ó, vai ser igual o meu trabalho, beleza? Então, essa é a minha transformação adiabática. E aí, para esse tipo de transformação, a gente tem que lembrar do que a gente chama de equação de Poisson, tá? Então, é o seguinte, eu tenho que... vai estar mantido a pressão vezes o volume elevado ao que a gente chama de expoente de Poisson, tá? Que é esse meu gamazinho aqui, ó, que tá em cima do V, bem aqui, ó. E aí, ele diz pra gente, na equação de Poisson, que esse K, que é uma constante qualquer, tem que se manter constante. Então, inicialmente, se eu tenho um P1 vezes um V1 elevado ao meu expoente de Poisson, tem que ser igual ao P2 vezes V2 elevado a este expoente de Poisson, tá? Então, isso é uma coisa que ocorre na transformação adiabática. Não esqueçam, equação de Poisson
para a adiabática, tá? Então, esse detalhe pode fazer a gente perder uma questão quando há uma transformação adiabática, que não há trocas de calor, tá? Lembrando que o expoente de opoação, ele vai ser igual o calor específico à pressão constante sobre o calor específico ao volume constante. Então, nós temos que antes a gente tem que o CP, né, a gente tem que o CP menos o CV é igual a R. E agora a gente tem que o CP sobre o CV é igual ao expoente de Poisson, tá bom? Então, essa é a nossa transformação adiabática, tá? Lembrando, trocas de calor são transformações muito rápidas e quando o trabalho ele é positivo, ó, reparem, ó, que aqui, ó, o sinal é trocado. Então, a variação de energia interna, ela é inversa ao trabalho. Então, ocorre descompressão, o trabalho vai aumentar, né? O gás sofreu trabalho porque o volume dele aumentou e aí a temperatura vai diminuir. E aí é só a gente lembrar, né? Lembra do aerosol, a temperatura ali tá geladinha. Quando ocorre a compressão, ou seja, o volume do gás diminui, a temperatura dele irá aumentar. Beleza, gente? Transformação adiabática. Agora, a gente vai falar sobre a nossa última transformação, que é a transformação cíclica, tá? O que acontece? Essas transformações, que também são chamadas de transformações fechadas, elas se dão quando você tem que o gás, ele vai partir de um ponto, ele vai passar por transformações e vai chegar exatamente no mesmo ponto, ou seja, no ponto onde ele tinha a mesma pressão, o mesmo volume e a mesma temperatura, tá? E aí, o que acontece? Nós temos o seguinte, ó, vamos imaginar, eu tenho um gás ali do 1 até o 2, então ele sofreu uma transformação de pressão constante. Aí depois ele foi até o 3, onde ele sofreu uma isovolumétrica, né, até 3. De 3 até 4, de novo, uma isobárica, de 4 até 1, ele vai sofrer outra isovolumétrica, tá? Então, ó, ocorreu um ciclo e ele foi fechado, né? Então, é uma transformação cíclica, tá? Nesse tipo de transformação, a gente tem que... O inicial vai ser exatamente o final, né? Porque a gente tá chegando no mesmo ponto, então a energia interna no mesmo ponto deve ser igual. Para isso, então, ele diz pra gente o quê? Que a variação da energia interna do ciclo é igual a zero, não vai ocorrer, né? E aí, se a gente olhar para a transformação, para a nossa primeira lei, já que isso daqui é zero, eu tenho então que o calor do ciclo é igual ao trabalho do ciclo. Só que o que é o trabalho do ciclo? É o trabalho de cada uma dessas transformações. Então, eu tenho o trabalho de 1 até 2, de 2 até 3, de 3 até 4 e de 4 até 1. Só que se a gente olhar para 2 e 3, 2 até 3 e de 4 até 1, é uma transformação que não varia volume. Se não varia volume, é isovolumétrica, não tem trabalho. Então, aqui, a gente vai riscar, né? Zerinho, aqui é 0 e aqui é 0, beleza? E aí, de 1 até 2, ocorreu a expansão. De 3 até 4, ocorreu uma compressão, né? Ó, o volume lá aumentou, o volume aqui diminuiu. Então, o trabalho da expansão, positivo. O trabalho da compressão, negativo. Então, se eu pegar o trabalho desse gráfico, eu vou ter o seguinte. Eu vou ter que tudo isso daqui em vermelho, né? O trabalho embaixo da curva. Até aqui, esse em vermelho é o trabalho de 1 até 2, certo? E aí, eu tenho que esse em azulzinho é o trabalho... Deixa pra cá. É o trabalho de 3 até 4. Concordam? Então, o que isso quer dizer pra gente? Que a parte vermelha é positiva, a parte azul é negativa. Ou seja, o trabalho do ciclo vai ser igual à área interna, porque eu vou ter que tirar uma da outra, né? A positivo menos a negativa. Então, o trabalho do ciclo vai ser esse daqui. A parte do meio. Beleza? Então, a parte interna do ciclo, a área daquilo dali é igual ao trabalho do ciclo.
tá? Então, eu tenho que o trabalho do ciclo, que é a área do gráfico, vai ser igual ao calor também, né? Ou cedido ou absorvido pelo aquele gás para fazer o trabalho do ciclo. E aí, o que acontece? Reparem que esse gráfico que eu coloquei para vocês está girando no sentido horário, certo? Então, eu tenho que a parte do ciclo onde o trabalho é positivo é maior, né? Então, esse gás sofreu um aumento de volume. Então, para onde o ciclo vai, né? Se é no sentido anti-horário ou sentido horário, vai dizer para a gente algumas informações. Quais são essas? A gente tem que quando o ciclo ele gira para o sentido horário, o gás ele realiza trabalho, né? Então, o trabalho do ciclo é positivo. E se o trabalho do ciclo é positivo, esse gás se expandiu, né? Por ali, né? Durante o ciclo e tudo mais. Mas lembrando sempre que ele chega no ponto no ponto 1, onde o volume volta a ser igual do início. Já quando o ciclo gira no sentido anti-horário, ou seja, é o sentido contrário do relógio, né? A gente tem que o gás sofreu trabalho, e aí esse trabalho ele passa a ser positivo. Então, esse trabalho passa a ser menor do que zero, e aí o calor, ele está cedendo o calor dele está diminuindo, tá? Então, essas são as características dessa transformação cíclica. O ciclo, sentido anti-horário, o gás realiza trabalho, então o trabalho é maior do que zero, ou seja, ele está absorvendo o calor. Já no sentido anti-horário, o gás sofreu o trabalho, então o trabalho do ciclo é negativo. Esse gás, ele liberou calor para o sistema. Beleza, gente? E aí, eu trago para vocês, para a aula de hoje, a frase do Alan Milner, né? Que diz pra gente o seguinte: prometa-me que você sempre lembrará que você é mais corajoso do que você acredita ser, mais forte do que você parece e mais inteligente do que você pensa ser. Então, nunca se diminua, né? As aulas de vezes, nossa, eu não sei nada. É isso, ninguém nunca aprendeu sabendo, né? Então, é isso, a gente está estudando para a gente aprender e ser melhor a cada dia e chegar à nossa aprovação, né? Para isso, não se esqueçam de entrar lá na nossa plataforma, ver os exercícios resolvidos, essa questão de transformações gasosas, existem várias questões aí por vestibular, sempre cai, então entrem lá, mais um dia para os estudos, mais um dia mais próximo da nossa aprovação. Beleza, gente? Muito obrigada pela atenção, bons estudos e até a próxima aula.